Irmãos, o novo nascimento é uma das coisas principais para você simplesmente começar a sair da parte teórica com Deus e você passar a conhecer a Deus, passar a ser guiado por Deus, saber o que é fazer a vontade de Deus, aprender a se submeter à vontade de Deus, fazer aquilo que você muitas vezes, nem sempre é assim, mas algumas vezes Deus pede para você fazer algo e aquilo não está dentro da tua zona de conforto. Deus pede para você evangelizar uma pessoa que você provavelmente tem vergonha de fazer e você não gostaria, mas você por obediência vai e faz. Então, a, o novo nascimento é uma das coisas assim simplesmente mais importantes de toda a fé cristã. Ela vai determinar se você se relaciona, obedece e serve a Deus de verdade, ou se você simplesmente lê a palavra de Deus, mas simplesmente não é guiado por Deus, percebe? Não toma suas decisões baseadas na vontade de Deus, você toma baseada na sua própria cabeça, pelo que você entendeu, e você faz a tua vontade achando que é certo ou errado, sem consultar a Deus ou sem ser guiado por Deus. E o próprio Senhor Jesus alertou sobre a importância do novo nascimento para uma pessoa poder herdar o reino de Deus, porque se a pessoa não nascer da água e do Espírito, não tem como ela ver a Deus. Então, assim, é, uma das características de uma fé verdadeira que vai salvar você, que prova que você crê em Jesus, é se você realmente nasceu de novo e você se deixa ser guiado pelo Espírito de Deus. Então agora, bom, vamos explicar então o que seria um novo nascimento. Um exemplo disso. Ler a Bíblia é bíblico? Claro. Parece até bobo, mas é claro que é. Mas você vai entender o ponto que eu quero fazer. Evangelizar uma pessoa é bíblico? É bíblico. Expulsar demônio é bíblico? É bíblico. Tomar Santa Ceia é bíblico? É bíblico. Ahn, Doar dinheiro a quem te pede ajuda é bíblico? É bíblico. Agora pergunta: dá para você doar dinheiro enquanto expulsa demônio e toma Santa Ceia e evangeliza e lê a Bíblia ao mesmo tempo? Dá para fazer isso? Fisicamente é impossível. Não dá para você fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Dá para você fazer às vezes até algumas delas junto, mas todas ao mesmo tempo não tem como você fazer. Mas todas elas são bíblicas. Todas elas pedem para você fazer alguma coisa. São ordenanças da parte de Deus e estão corretas. Não está errado. Você fazer qualquer uma dessas coisas é bíblico. A questão é, como você vai dividir o seu tempo de vida para executar a vontade de Deus na sua vida? É o Espírito Santo que tem que te dizer. É o Espírito Santo que tem que te dizer em que momento que você tem que fazer os seus afazeres do seu dia a dia, para ganhar o pão de cada dia. É o Espírito Santo que tem que dizer quando você vai evangelizar uma pessoa, quando você vai, por exemplo, abrir um canal e gravar um vídeo, como é o que eu estou fazendo, quando você vai doar dinheiro para uma pessoa que está pedindo, quem é a pessoa, qual é a quantidade. Você precisa perguntar a Deus. Você pode perguntar a essa pessoa o que ela quer, o quanto ela precisa. E considerando que você tem um dinheiro infinito, você poderia doar quanto você quiser. Mas assim, se você quer obedecer a Deus, convém você perguntar a Deus e esperar uma resposta do Espírito Santo. Senhor, quanto eu devo dar? Essa pessoa está me pedindo tanto, mas o Senhor é quem sabe quanto eu devo dar. E o Senhor vai responder no teu coração e você deve doar a quantia que Deus coloca no teu coração. E para as pessoas que Deus pede para você doar, na quantia que Deus pede, porque tecnicamente, se você. A Bíblia diz: doa dinheiro a quem precisar, a quem te pedir, certo? Mas se você passar, por exemplo, se no teu caminho do trabalho você passa por uma região em que tem só morador de rua, quanto tempo vai demorar até você não ter mais dinheiro nenhum? E você talvez terminar até na situação deles. Percebe? Estou dizendo para você não fazer, não. Só estou pedindo que o Espírito Santo te guie a fazer, a doar, a ajudar, na medida que o Espírito Santo te pedir. Percebe? Então, irmãos, isso é uma coisa, não sei se polêmica, mas agora eu vou precisar de entendimento da parte de quem está escutando. Porque assim, é claro que Jesus, quando deu o mandamento de você doar dinheiro, obviamente, isso significa que ele entenderia que as pessoas iriam nascer de novo. E elas seriam guiadas pelo Espírito de Deus. Então, onde eu entendo nesse sentido que Deus está falando? É para você doar a todos? Irmão, se for para realmente servir e levar a sério religiosamente, dá para você torrar todo o seu dinheiro doando dinheiro. Simplesmente, tem gente mais do que no mundo inteiro tem. Só que o que que eu entendo, irmão? Que tendo nascido de novo, guiado pelo Espírito Santo, se o Senhor, e ele vai pedir, como ele me pede várias e diversas vezes, para você ajudar alguém, que o seu amor ao dinheiro não te impeça de obedecer a Deus em caridade. Entendeu? É assim que eu entendo, para tudo, irmãos. Porque tecnicamente, se você, por exemplo, fala, ide pregar o evangelho a toda criatura viva, beleza? Tá certo?
Você vai tomar banho então? Se você podia estar evangelizando? Hum. Se você leva a sério a religião cristã, nem banho você deveria tomar. Comer talvez não. Talvez só para sobreviver, mas ainda assim você poderia passar um tempo aí de jejum, come de vez em quando. Nem, sabe, bebe só o mínimo, gasta o mínimo de tempo possível e só evangeliza, até você evangelizar quantas pessoas você achar necessário. Essa questão, irmãos, de ser guiado pelo Espírito Santo é uma questão tão sensível, mas ela é tão vital na vida cristã, que o não nascer de novo, o não entender como se submeter à vontade de Deus, pode levar a tanto problema, mas ao mesmo tempo ela é um requisito tão assim imprescindível, não tem como você pular ele, que, por exemplo, se eu não entender o que é ser guiado pelo Espírito de Deus, eu posso, como arminiano, que é onde as pessoas que não são arminianas, os calvinistas e outros, se enfurecem quando você fala isso, que você participa da vontade de Deus, você pode obedecer à vontade de Deus ou não. Eu posso, irmãos, baseado na minha autoestima, na minha personalidade, na minha forma de pensar, ou até na minha forma de sentir a respeito de mim mesmo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu nunca me sinto o suficiente. Eu nunca sinto que o que eu faço é o suficiente. Eu sou um perfeccionista. Irmãos, tecnicamente, eu vou acordar o mais cedo possível. Eu vou evangelizar o máximo de pessoas possível até chegar, tipo, sei lá, meia-noite eu já tô caindo de sono e quando eu não aguento mais eu tenho que dormir. Se eu sou uma pessoa que nada do que eu faço eu me sinto o suficiente, eu tecnicamente teria que viver evangelizando, e ainda assim, se eu vivesse evangelizando, eu não conseguiria cumprir todas as outras ordenanças, porque ia ter algum momento que eu tenho que parar de evangelizar para fazer alguma outra coisa, sei lá, tomar uma santa ceia, por exemplo. Entendeu? Só que onde entra esse equilíbrio, irmãos? A guia de Deus. É o Senhor que vai dizer o que você vai fazer da sua vida, inclusive o seu momento com a sua família, o seu momento de descanso, o seu momento de servir a Deus. Não, perdão, é um erro eu dizer que quando você está descansando, porque Deus permitiu que você descansasse, que você não está servindo a Deus. Isso é uma mentira minha. Mas é bom que eu falei isso para vocês poderem entender. Servir a Deus não é só você evangelizar. Servir a Deus é você estar debaixo de obediência do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo vai pedir para você comer? Será que o Espírito Santo vai pedir para você tomar conta do seu próprio corpo, fazer exercício físico, tomar banho, cuidar da sua família? Será que o Espírito Santo, conhecendo essas necessidades e você se submetendo a ele não vai pedir para você fazer isso? Com certeza ele vai, irmãos. Com certeza. Porque ou você está debaixo da guia do Espírito Santo, ou você está debaixo da guia da tua própria vontade. A grande luta do cristão é que uma vez que ele conhece a Deus, e ele entende a voz de Deus, entende o chamado de Deus, entende a vontade dele, ele realmente, em todas as coisas, busca fazer para a glória de Deus, e ele realmente busca fazer a vontade de Deus. E a oração, irmãos, é onde entra o verdadeiro relacionamento com o Senhor. Já houve épocas em que eu, fazendo a vontade de Deus, eu me sentia extremamente sobrecarregado. Irmãos, eu confesso a Deus que eu orei incessantemente, não vou dizer nem repetidamente, mas derramei meu coração pedindo a Deus um certo descanso. Irmãos, eu tô nesse descanso até agora. Eu tô numa zona de conforto tão confortável que não se compara ao que eu vivi, por exemplo, ano passado, em que simplesmente eu só estava fazendo coisas fora da minha zona de conforto. Sabia que era Deus me pedindo, mas eu continuava fazendo, até o ponto que eu já fui chegando num limite. Mas isso significa que tudo que Deus pede é fácil? Não, irmãos. Imagina eu no começo, tendo que evangelizar na rua, abordando pessoas que eu não conheço. No começo, irmãos, era tudo que eu não queria fazer, mas eu sabia que Deus estava me empurrando para fazer porque Ele precisava que eu adquirisse essa experiência e fizesse isso. Ao obedecer, irmãos, e comecei, o que é uma zona de desconforto começa a se tornar uma zona de conforto e você começa a cumprir a vontade de Deus na sua vida com mais facilidade. Isso não quer dizer que Deus não vai te pedir coisas difíceis lá na frente, mas é importante que nessa caminhada você obedeça a Deus. Apesar de que, assim, é possível desobedecer, é possível você resistir à vontade de Deus? Cara, sim, é verdade, é possível sim. Só que você vai sentir uma angústia tão grande que você vai acabar querendo fazer. Quando Deus quer te empurrar para fazer alguma coisa na vida dele, alguma coisa dentro dos propósitos dele, o vazio, a falta de propósito, a tristeza que você sente por desobedecer a Deus é tão grande que você acaba dando um jeito de fazer, percebe? E no meu caso, como eu tava me sentindo muito sobrecarregado, eu realmente orei a Deus e Deus atendeu a minha oração. E desde então, irmãos, sei lá, isso faz acho que uns 2 meses mais ou menos que eu fiz essa oração, as coisas ficaram muito mais tranquilas. Eu tive muito mais tranquilidade para ter momentos de prazer, momentos de descanso, momentos de. Em que antes eu tava literalmente como, sabe, buscando. E não é que eu tava errado antes, eu só estava buscando fazer o que Deus estava me pedindo e estava me sobrecarregando. Moisés, por exemplo, ficou sobrecarregado. E ele orou a Deus e Deus deu uma solução para ele. E eu não orei porque eu lembro da passagem de Moisés. Eu só orei porque eu estava desesperado, entendeu?
Como agora, como que o calvinismo, irmãos, ele vai impedir o novo nascimento do cristão? Se eu, irmãos, entendo que tudo é determinado por Deus e não existe participação do homem na vida cristã, a salvação é por meio de Cristo. Isso eu não tenho que fazer pela graça. Eu não estou falando que o homem participa através de obras para se salvar. O homem nada pode fazer para se salvar. Mas quando uma vez o evangelho chega à pessoa crê, ela nasce de novo, se batiza em nome de Jesus, recebe o Espírito Santo. A partir de agora, irmãos, é uma caminhada em que você vai usar o seu livre-arbítrio para obedecer ou desobedecer a Deus. Até o final da sua vida, você vai ou obedecer ou desobedecer. Em suma, independente do que Deus vai pedir, independente de qualquer coisa, só tem duas opções, obedecer ou desobedecer. E isso, irmãos, é uma coisa que está na tua responsabilidade. Quer dizer que Deus não ajuda, isso você fica sozinho? Não, não. Deus ajuda horrores. A oração ajuda horrores. Tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda. Então, com a ajuda de Deus, o próprio Senhor nos ajuda a fazer a vontade dele na nossa vida. Uma vez que a gente se humilha diante de Deus, pede ajuda a Deus, ele dá força, irmãos. Várias e diversas vezes eu cansado, eu oro a Deus e de repente vem uma força, irmão. E eu sei que é Deus porque eu sinto que é Deus. É simplesmente é quase levanta defunto. Várias e diversas vezes isso já aconteceu. Senhor, me ajuda. Senhor, sabe? Tantas e tantas vezes pra fugir da tentação, pra ir falar com alguém que eu não tô conseguindo, pra me pedir sabedoria porque eu não tô conseguindo explicar pra pessoa e de repente Deus me dá sabedoria, eu explico aquilo que não tava na minha cabeça, a solução de um problema, a solução de um problema vem a resposta por meio do Espírito. Eu falo assim, nossa, tá tão claro, mas estava tão estranho há um segundo atrás, entendeu? Então, essa relação com Deus, irmãos, é vital. Como que o calvinismo ele vai impedir que isso aconteça? Se eu digo, irmãos, que o homem não tem participação na vida cristã, como é que eu posso dizer que o homem não tem participação na vida cristã? Irmão, se Deus tudo determinou, nada eu posso fazer, então eu sou só um fantoche, irmãos. Com todo respeito, eu não tenho nada, assim, eu não tenho... eu sou só um executor de leis. Só que, na verdade, irmãos, Deus não determina tudo. Deus deixa para o homem a liberdade de obedecer ou desobedecer. Existe uma responsabilidade individual. E se você desobedece, você sofre as consequências. E se você obedece, você também colhe os frutos e você também sente que você está de acordo com a vontade de Deus, porque você sente paz, você sente o fruto do Espírito, que é paz, amor, alegria, tudo. Quando você está em desobediência, você não sente isso. Quando você está em obediência, você sente. Então, quando eu digo que nada eu posso fazer para colaborar, porque tudo está determinado, eu não tenho participação, meu livre-arbítrio ele foi corrompido de tal forma que agora... o que eu quero... O que eu tô tentando... Assim, qual que é a linha de raciocínio que eu tô tentando fazer? É que simplesmente, ao invés de eu conhecer a vontade de Deus e entender que eu tenho livre-arbítrio para obedecer ou desobedecer, e seguir uma caminhada cristã, eu vou simplesmente falar que tudo que eu faço, irmãos, seja os meus erros ou seja os meus acertos, são determinação de Deus. Logo, como eu posso errar ou como eu posso acertar se tudo está determinado? Não tem como, eu sou só um executor. Só que quando eu entro nessa premissa de que tudo está determinado por Deus, os meus erros e os meus acertos, eu tiro a minha responsabilidade individual na minha participação para poder obedecer a Deus ou desobedecer. Tá fazendo sentido? Espero que Deus continue me dando sabedoria para explicar, porque eu já conversei com calvinistas, isso foi o que eu percebi deles quando eu conversei com eles. Então, quando eu digo que calvinistas não nasceram de novo, eu estou dizendo pelas pessoas que eu já conversei que são calvinistas e pelos ex-calvinistas que eu já assisti testemunhos deles, por que eles deixaram de ser ex-calvinistas e por que eles mesmos assumem que eles não haviam nascido de novo. Alguns outros exemplos para ver se eu consigo me fazer mais claro. Às vezes, irmãos, a vontade do Espírito Santo de Deus nos colocará contra nossos maiores medos. E nessas instâncias, você ainda assim precisa obedecer. Isso que é o mais difícil. Quando você, que tem medo da rejeição, Deus te manda evangelizar alguém, irmão, você vai ter que dar um jeito. Vai ter que dar um jeito. Você vai ter que fazer a vontade de Deus. Não dá pra ficar desobedecendo o tempo todo. Porque se você ficar desobedecendo o tempo todo, de fato, você vai meio que matar a tua relação com Deus, entendeu? Você realmente vai... Porque você vai se tornar um servo insubmisso, entendeu? Alguém que não consegue obedecer a Deus. E eu não posso dizer que a minha desobediência está determinada por Deus. A minha desobediência faz parte da minha caminhada com Deus, sabe? É difícil, assim, você simplesmente... se você faz a tua própria vontade e chama a tua própria vontade de determinação de Deus, você não está fazendo a vontade de Deus. Tá entendendo? Existe uma diferença muito grande. Vai ter vezes, irmãos, que você vai ter que falar para pessoas da sua família que não querem saber, e você fala uma, fala duas, fala três... Irmãos, você é rejeitado pela própria família. Tua família vira as costas pra você, por conta que Deus pediu pra você falar dele pra sua família, e sua família virou as costas pra você.
A vontade de Deus fez com que você sofresse um trauma. Você vai dar glória a Deus e vai seguir em frente, vai fazer a vontade dele, ou você vai se acovardar, entendeu? Essa é a grande questão. Isso é a parte difícil de ser cristão. É que você está executando a vontade de Deus, e a vontade de Deus muitas vezes te coloca contra os teus maiores medos, irmãos. Teus maiores medos. E quando eu fui conversar com uma moça que era calvinista, eu cheguei pra ela e a gente conversou um pouco de escritura e tal, e eu me enchi um pouco do saco, assim, com todo respeito, mas eu falei, cara, esse assunto não vai dar em nada, com todo respeito. Ela vai ficar falando um monte de coisas, mas eu sei que o problema não tá nas escrituras. Eu perguntei pra ela assim, então tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa então. Por acaso, no lugar onde você trabalha, você já teve a vontade, você já sentiu Deus pedir pra você falar com alguém da salvação? Aí ela me falou assim, ai, eu já senti uma vez lá no salão de beleza que eu fui arrumar o cabelo, mas eu fiquei apavorado, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Aí, irmãos, eu matei a pau, a charada. E eu entendi, de fato, o que eu já tinha percebido. A dificuldade do calvinista, irmãos, é de se submeter a Deus. É por isso que eles têm tanto ódio quando você fala pra eles que o homem participa no processo de salvação, uma vez que ele já está salvo. Não pra se salvar, porque isso é por Jesus, mas uma vez que ele está salvo e recebeu o Espírito Santo, falar que essa pessoa tem liberdade pra acertar e errar, que é a mesma coisa que falar obedecer ou desobedecer, é quase como se você, cara, tentasse dar um banho em um gato, entendeu? Eles fogem a todo custo dessa responsabilidade de obedecer e desobedecer, porque eles não querem cogitar nas suas mentes que eles podem desobedecer a Deus e acabar não se salvando por absoluta desobediência, entendeu? Se é que tá fazendo algum sentido o que eu tô falando, mas eu acho que tá. Eu espero que esteja, pra você entender. Se você é calvinista, qual que é o teu problema? Não é a escritura, o teu problema é realmente você nascer de novo, é você se submeter à vontade de Deus, fazer a vontade de Deus quando a vontade de Deus não é agradável. Percebe, irmãos? É muito mais fácil você chamar a tua vontade de determinação de Deus do que você realmente submeter a vontade de Deus que você não quer fazer, entendeu? Sabe, ninguém gosta, assim, todo mundo tem certos medos, certos receios, certas inseguranças, vergonhas, irmãos, mas aí é que vem a parte das escrituras em 1 Coríntios 10, versículo 13, se eu não me engano, que fala sobre que Deus não dá uma prova ou tentação maior do que qualquer um pode suportar. Por pior que seja algo que Deus está te pedindo para fazer, existe dentro dessa dificuldade a possibilidade dentro de você de obedecer a Deus, entendeu? Não tá fechado, por mais difícil que seja, a opção tá aberta. E outra, ainda que você não consiga com a tua própria força, existe a graça de Deus para te ajudar. E eu descobri a graça de Deus nesse sentido, irmão, ou melhor, a guia do Espírito Santo, a ajuda de Deus nas dificuldades, em momentos em que eu saía para evangelizar, irmãos, eu simplesmente não queria conversar com ninguém. Eu não queria que ninguém olhasse torto para mim ou me rejeitasse, porque eu já tava assim, sabe, realmente do dia anterior cansado, do dia anterior com algumas más experiências. Mas, irmãos, eu falava com a primeira pessoa, com a segunda, com a terceira, daqui a pouco eu tava bem. Tava sem medo de ser rejeitado, não importava se alguém falava não, se alguém não queria conversar, se alguém fizesse cara feia. Por quê? Porque o Espírito Santo derramou seus frutos por obediência e eu consegui fazer aquilo que eu não conseguia no começo do dia. Terminei o dia achando uma das coisas... Quantas vezes, irmãos, eu não comecei o dia não querendo falar com ninguém e terminei o dia falando assim, nossa, hoje eu acho que foi um dos melhores dias. Não em resultado, eu digo em sentimento, me sentindo extremamente bem por Deus ter derramado o seu fruto pela obediência à vontade dele, através do Espírito, entendeu? Então essas coisas, irmãos, é aí que começa a entrar a obediência e começa a entrar você crer em Deus para te ajudar quando você percebe que Deus está te pedindo e você não consegue fazer. Colocando isso, irmãos, o porquê que leva tantas pessoas que saem da congregação a virar calvinistas ou tantas outras estão virando? Irmãos, do ponto de vista mundano, mundano não, deixa eu refazer o que eu tô falando. Eu vou falar da congregação. Do ponto de vista da congregação, irmãos, se o Espírito Santo, por algum motivo, guiou você para fazer alguma coisa na congregação e você foi rejeitado pelo ministério, rejeitado pelo povo, e o povo te rejeitou, você tentando fazer a vontade de Deus, você foi tão rejeitado, tão maltratado, tão excluído, tão vilipendiado, tão assim... Você sofreu tanto por tentar servir a Deus de alguma forma, sinceramente, ou até ser guiado pelo Espírito Santo dentro da congregação, porque não é que eu recuso a guia do Espírito Santo para todas as pessoas na congregação, eu só acredito que... regra geral, a congregação não é guiada pelo Espírito Santo, principalmente pelo seu ministério. Agora, não quer dizer que você não possa ter recebido o Espírito Santo e você não possa ter sido guiado uma vez ou outra, ou alguém profetizou pelo Espírito Santo. Eu realmente acredito que é possível essas coisas acontecerem, mesmo dentro de um mundo de erros, mesmo dentro de um mundo de heresias. Eu acredito que é possível. E digo isso, assim... com sinceridade, irmãos, sem a absoluta certeza ou a porcentagem, eu não consigo simplesmente dar. Consigo me tomar como referência e simplesmente é isso.
É o máximo que eu posso fazer. Mas, considerando isso, irmãos, não dá pra você rejeitar a guia do Espírito Santo. Não é porque você viu coisas erradas na congregação que você vai rejeitar a guia do Espírito Santo, porque pessoas que diziam que. É tipo assim, não é porque pessoas fizeram a coisa certa do jeito errado que nós não devemos buscar fazer a coisa certa do jeito certo. Essa frase eu escutei do pastor Luciano Subirá e eu achei muito boa, porque assim, irmãos, a guia do Espírito Santo existe? Existe. Se a congregação fez mau uso, dá pra mim rejeitar a guia do Espírito Santo e falar que isso não existe? Não. Dom existe? Existe. Cessou? Não. Biblicamente, não. Na tua vida pode ter cessado porque você não quer mais, ou você não quer mais, enfim. Mas biblicamente, não. E na vida de várias outras pessoas, não. Batismo com evidência de novas línguas existe? Existe. Dá pra você rejeitar dessas coisas porque você não quer mais? Sendo que outras pessoas vivem essas coisas? Assim, sinceramente. Será que não é mais fácil você chegar e falar assim, cara, essa parte da escritura, é difícil pra mim. Eu simplesmente ou não tenho essas experiências, e talvez gostaria de ter, ou não gostaria de ter, mas a Bíblia me mostra, realmente, que essas experiências fazem parte da vida do cristão e talvez eu não tenha. Por exemplo, irmãos, milagres de cura. Na minha vida já aconteceu algumas coisas assim, já aconteceu. Principalmente eu comigo mesmo, eu orando a Deus e Deus me libertando de dor de barriga, de ânsia de vômito, sei lá, orei e passou. E eu falei, mas será que eu não tinha que vomitar, pelo menos? Recentemente aconteceu isso. Orei a Deus, falei, Senhor, tô sem plano de saúde, não quero ir como é que fala? Pro posto de saúde. Pelo amor de Deus, Senhor, me tira essa ânsia. Eu sei que o Senhor pode fazer, eu nem sei qual a razão, mas só tira. Nossa, terminou a oração, passou, daqui a pouco a ânsia foi embora. Não sei por que veio, só sei que foi. Orei e foi. Então, irmãos, assim, essas coisas acontecem, essas coisas existem. Quem fala que não é porque não tá vivendo, é porque não quer mais. Mas ainda assim, eu peço a você que saiu da congregação, que foi machucado. Se a congregação fez mau uso dos dons, isso não quer dizer que os dons não existam. Se a congregação fez mau uso da guia do Espírito Santo, a guia do Espírito Santo não deixa de existir. Tá entendendo? Então não é porque a congregação fez mau uso de coisas que são boas, são corretas e são bíblicas, que essas coisas passaram a deixar de existir. E que você deva defender uma posição que rejeita todo tipo de guia do Espírito Santo, dons espirituais, relação com Deus, novo nascimento. Então, mas na teoria eu concordo, tudo bem, mas na prática eu sei que se você é calvinista, você não nasceu de novo. Até por isso eu acredito que calvinistas não têm salvação. Porque não por causa que eles não dizem as coisas certas, mas é porque não há um novo nascimento, não há uma submissão a Deus. Há simplesmente alguém que acredita que tudo é determinado por Deus, logo, ele simplesmente pode fazer aquilo que lhe parece melhor, mesmo que o que lhe pareça melhor esteja dentro das escrituras, porque ele vai justificar que tudo foi determinado. Então, se ele está fazendo, é porque foi determinado. Nem sempre, irmão. Você pode estar fazendo várias e diversas coisas que a Bíblia pede para você fazer e você não está fazendo a vontade de Deus. Você não está obedecendo a vontade de Deus na sua vida, porque você não está se submetendo, você não está escutando, você não está tendo relacionamento com Deus. Eu não sei assim como dizer com outras palavras, mas é o que para mim refuta completamente o calvinismo, tirando a lógica básica, né? Que eu já expliquei em outros vídeos, mas com lógica básica você refuta, com o novo nascimento você tem certeza, em outras palavras. Acho que é isso, irmãos. Não tô pensando em mais nada. Deus abençoe vocês.